E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cansaram. Para entrar nessa comunidade, o que você Você faz? é escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Ah, não é qualquer um. Não, eles me Mandíbula escolheram. quer entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter. Graças a eles Deus. escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos, Sangue. sangue, e pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão E específica. você não precisou fazer uma série de testes, de provações? pra Não, isso? eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados, só para entender a doutrina. Né? E o que você entendeu dessa doutrina? Eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento dele. Mas que argumento que ele tem pra te falar que o diabo é bom? Eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite, né, a pandemia. Deus permite a doença. Deus Crianças permite morram, o estupro. Crianças morrem inocentes. Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo. Matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na Irmandade? Não? Eles sempre... A moeda, né, de troca sempre é sangue. Troca com quem? Você tá trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade. Em busca de... Você tá dando uma coisa pra ela te dar outra, é isso? Pra É uma troca? Pra te dar outra. É uma troca. Então, é um mas preço. se você dá alguma coisa pra essa entidade, ela usa isso pra alguma coisa. Esse sangue... É energia vital, eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Se Alimentar, sentir bem? eu vou usar um exemplo claro. Né? Existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém numa idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? É Você 59, né? Você vê a Cher, Pô, tá aí. Né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso. Né, a ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam... a teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E colocam essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome. Né? É adrenalina no seu sangue. Né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior. Né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que de velho. Sim, o de criança maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo. Né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos astecas fazem, né? Não, na antiguidade sim, mas... Mas nos dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. Cara, e se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado.
Antes, eles alugavam crematórios. Agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam o sangue, matam e depois Mata, crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu. Né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né, na véspera de eu me converter. Então, eu me converti. No dia seguinte, eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né, conversei com ela. Ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, eu olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava não concordando com os pais. Ela não sabia. Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Né? Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrômio. E então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu... Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ter os traços, né? Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas. Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, essas pessoas que estão tripudiando a Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa para conseguir alguma coisa. É o que você falou. E é o que você falou. Às vezes são coisas. Quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenas. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Você não estava querendo ser rico ou ser alguma coisa. Não. Era uma medir poder. Né? Vou mostrar que eu tenho mais poder que você. E sabe o que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu? Depois eu te mostro também no celular as fotos. Eu perdi contato com ele. Ele era a minha referência. Tipo, o cara que me libertou. O cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né, ameaça, tudo, e é um negócio que deixa você meio neurótico, né, telefona pra tua casa, passa carro perto devagarinho, assim, né, que você vê que você sente, parece que você acha que todo mundo tá te olhando, né, então não sei até quanto que era paranoia minha ou não, mas a sensação que eu tinha é que todo mundo me olhava. E aí eu procurei, esse pastor sumiu, desapareceu, ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja proeminente. E essa igreja eu posso falar o nome, que é a Igreja Batista do Morumbi. Aqui perto. Né? Aqui perto. Que era, na época, quem comandava era o Ari Veloso. Não sei se você chegou a conhecer dessa época, né? E esse pastor, o nome verdadeiro, a gente tem o nome de Brint no livro, o nome verdadeiro dele é Luiz Augusto Zitti. Um homem de Deus. Um homem de Deus, uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Mas ele foi mandado embora da igreja, porque era uma igreja que não acreditava na batalha espiritual e nem em possessão demoníaca, mas tinha um trabalho de assistência social fantástico. Né? Eles cuidavam, tinha uma favela ali perto, tinha um trabalho de assistência social incrível. Mas um aspecto de batalha espiritual não acreditavam. Então ele foi mandado embora. Aí ele foi trabalhar numa outra igreja como pastor, perto de Birigui, Araçatuba. Não, foi em Birigui. Aí, uma ocasião, eu estava nessa igreja em Birigui ministrando no seminário e postei a foto dele. Mas quando eu postei a foto dele, vi que as pessoas começaram a chorar. Falei, nossa, que unção que o cara tem, né, meu? Cara, não só a foto do cara, o pessoal já chora, já entra na comoção, né?
E eles estavam chorando porque eles maltrataram ele lá. Ele foi pastor de lá, né? Maltrataram ele, não trataram ele bem, não trataram bem os filhos dele, né? O filho dele sofreu bullying ali. Então ele largou a igreja, ele largou o ministério. Não quis mais saber. Aí ele foi vender calçados infantis. Foi para Vila Velha, vendendo calçado infantil. Nessa de viajar de carro, alguém um dia disse para ele, pô, cheira uma cocaína. Você aguenta dirigir mais tempo, você produz mais. Ele começou a usar cocaína. Aí onde compra cocaína? Ele está numa cidade portuária, ele vai para o porto, assim de prostituição. Ele se envolveu com prostituição, com cocaína, né, com droga, e quase morreu de overdose, bateu o carro, quase morreu várias vezes. A esposa dele nunca desistiu. Dobrava o joelho e orava. Os filhos nunca desistiram. Dobrava o joelho e orava. Traz meu pai de volta, traz meu pai de volta. A esposa também, traz o marido. Aí um dia a Neuza Itioca falou para mim, localizei ele, né? E eu fui até Vila Velha para reencontrá-lo. E ele andando comigo pela praia que ele contou. Só que ele estava viciado em cocaína, que ele estava na prostituição, que ele não conseguia se libertar disso. Aí eu falei para ele, pô, passa um final de semana na minha casa. Eu morava no Vale da Bênção, vocês conhecem. Não. Lá em Araçariguama. E convidei ele para passar uma semana em casa. E ele muito frio, né? Muito frio, assim. Ele falou, cara, eu não consigo mais chorar, não tenho mais emoção nenhuma. Eu peguei... Aí um dia, ele estava sentado na varanda de casa, assim. Eu sentei do lado dele. Falei, ô pastor, vamos orar, vai. Né? Ele meio relutante, assim. Ele olhou para mim e falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, cara, um dia eu orei por você e eu te libertei. Hoje, eu acho que se você orar por mim, eu vou ser liberto. Sabe, não tem emoção maior do que isso, né? Chamei minha esposa, a gente orou por ele. No final, aquele homem todo durão, assim, chorou que nem um bebê, né? E se reconciliou com Deus, tudo. E aí ele quis voltar a pastorear. Mas a igreja que prega o perdão não perdoa ele, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, tudo mais, né? E depois ele começou a trabalhar com o pai dele na capelania da Unicamp, né? Levou muitas pessoas aos pés da cruz, sempre contou a história dele, sem maquiagem, sem nada, né? E faleceu. Faleceu normal, morte morrida, pegou uma infecção hospitalar, teve sepse, né? Mas uma história assim, um guerreiro mesmo, né? Eu tenho foto você vê como tinha entidade com ele, a gente estava despedindo dele no aeroporto. Nós tiramos 2 fotos diferentes em tempos diferentes. Tem um hiato aí de uns 15 minutos entre uma foto e outra. Era revelação a foto, né? Não era imediato. De revelar. De revelar. Então a gente não viu na hora. Então eu tirei uma foto dele, a esposa, tal, a filha. Aí depois eu tô junto, aí outra pessoa tirou, bateu a foto. Nas 2 fotos aparece visivelmente uma mancha muito escura, porque se fosse efeito, a gente teve um tempo de 15 minutos, né? E cobrindo praticamente uma mulher que está atrás. Só vê as pernas da mulher cruzada, uma mancha alta. Era um formato humanoide, né? Bem grande. Ou seja, tinha uma entidade na cola dele. Tinha uma entidade, né? E ele foi liberto pela graça de Deus. Caramba.